Olá! Na aula de hoje vamos abordar um dos temas mais importantes do empreendedorismo, o aspecto legal de um negócio. Um aspecto legal diz respeito não somente às obrigações legais e jurídicas de um empreendedor, mas também às ferramentas que ele tem para proteger o seu negócio, suas ideias, seus produtos e seus serviços. Mas antes disso, vamos ver como estão a Fernanda e o Pedro. Alô? Oi, Pedro. Oi, Fê. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, tô ligando para saber dos negócios. Tá tudo pronto, eu não vejo a hora de começar a vender. Ai, que ótimo! Eu tô curiosa para saber como é que ficou o contrato social. Contrato social? O que vem a ser o contrato social? Pedro, você não sabe o que é contrato social? Não? Olha, como empreendedor, você tem que ter em mente que por mais inovadora ou revolucionária que seja a sua empresa, ela não vai te valer de nada, meu amigo, se ela não estiver juridicamente correta, entende? É necessário o cumprimento de regras e aspectos legais. Eu acho que eu vou te fazer o seguinte, eu vou te encaminhar para o meu departamento jurídico. Viram só? Essa situação ocorre muito mais vezes do que vocês imaginam. Muitas vezes os empreendedores começam a fazer seus negócios e simplesmente esquecem que eles têm obrigações legais. Isso pode significar desde uma mera dor de cabeça pequenininha até o fim do negócio. No caso do Pedro, passou despercebido para ele que ele precisava fazer uma coisa chamada contrato social, que faz parte do arcabouço legal que o empreendedor tem que seguir. Mas quais são essas coisas que a gente tem que se preocupar quando a gente está falando de aspectos legais? Bom, primeiro, nenhum empreendedor deve tentar fazer isso sozinho. Ele deve ter o auxílio de especialistas, basicamente dois, advogados e contadores. Além disso, ele deve saber quais são os impostos que ele deve pagar, os contratos que ele deve fazer, e contrato não só da montagem da empresa, às vezes você é obrigado a fazer contratos e obter autorizações para fabricar ou vender determinadas coisas. Além disso, ele tem que proteger os seus produtos e serviços, as ideias que ele teve, para que ele possa ter um sucesso e ninguém venha roubar aquilo que ele criou ou está vendendo. Antes de você começar qualquer negócio, a gente sempre fala assim, olha, para você começar um negócio você precisa ter um sócio. Isso é verdade. Mas mesmo antes de um sócio, você precisa ter um advogado. Nenhum empreendedor deve jamais pensar em começar um negócio sem ter um advogado. Constituição Federal, artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Viram só? O advogado é tão importante que a definição do seu papel está na Constituição brasileira. A gente acostuma a escutar que a gente precisa de advogado quando a gente tem um problema. Muito pelo contrário. A gente precisa de advogados para evitar problemas. Esse é o grande papel do advogado no cenário do empreendedorismo. Um advogado vai explicar para o empreendedor qual a melhor forma de fazer contratos, qual a melhor forma de lançar produtos, não do ponto de vista de marketing ou de vendas, mas do ponto de vista de exigências legais. Ele vai explicar para o empreendedor como ele deve fazer acordos entre sócios, entre parceiros, entre até empresas concorrentes. Portanto, não subestime o papel de um advogado. O custo de se ter um advogado é muito menor do que ter que gastar dinheiro depois, porque não consultou um e teve problemas. Para a gente entender melhor qual o papel de um advogado, vamos conversar com um deles. Um advogado importante ele é importante porque ele vai poder verificar exatamente qual a necessidade que as pessoas que estão querendo constituir essa sociedade têm, para poder contemplar isso num contrato social que represente a melhor maneira, a melhor distribuição de como essa atividade vai ser exercida, de como vão ser as relações entre os sócios dentro da sociedade. Cada atividade específica demanda
em algumas situações, autorizações específicas que são providências que devem ser tomadas ou antes ou concomitante com o registro do teu contrato social. Primeiro, o endereço da sociedade tem que ser consultado. Em caso desse endereço não funcionar ou der errado, vai ser necessário que você entre com uma ação na justiça, em algumas condições. Então, o endereço é uma coisa muito importante. Então, esse é um primeiro procedimento. Tirando o endereço, você depois vai ter o registro do contrato perante um órgão de registro de comércio, que é a ordem disso daí na junta comercial. Depois disso, você vai obter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é um cadastro junto à Secretaria da Receita Federal. Depois você obtém um alvará de funcionamento. Se a sociedade tem por objetivo comércio, vai ter circulação de mercadorias, ela vai ter que se inscrever perante a Receita Estadual. Se é meramente serviços, aí com o alvará sai uma inscrição do Imposto sobre Serviços junto à Prefeitura Municipal. Hoje não existe mais a divisão entre sociedades civis e sociedades mercantis, porque houve uma modificação do Código Civil brasileiro que revogou o Código Comercial. O Código Comercial ele vigorava desde 1850, com uma tese, a tese dos atos de comércio. Aquilo que era ato de comércio caracterizava a sociedade como mercantil. O que não fosse um ato de comércio caracterizava a sociedade como sociedade civil. A diferença agora é entre sociedades empresárias e sociedades simples. Tá? As sociedades simples são eminentemente aquelas sociedades exercidas por profissionais liberais. Sociedade de advogados, de médicos, de dentistas, são sociedades simples. Tá? Agora, as sociedades que não têm essa natureza são consideradas todas empresárias. A distinção é que as sociedades simples continuam tendo registro no cartório civil de pessoa jurídica e as sociedades todas empresárias têm registro no registro público de empresa mercantil nas juntas comerciais. É importante consignar que as sociedades anônimas, independente da atividade que exerçam, são sempre sociedades empresárias e as cooperativas, por expressa disposição da lei, são sempre sociedades simples. Tá? Então hoje você só tem uma distinção entre quem é uma sociedade empresária e quem é uma sociedade simples. O empresário individual se constitui por mera declaração levada a registro perante a junta comercial. Você faz uma declaração de que você é um empresário individual, diz estar com capital para o exercício da tua atividade, diz qual a atividade que você vai exercer e você se registra na junta comercial. Tendo certo que o empresário individual tem responsabilidade ilimitada por qualquer obrigação que ele contrai durante o exercício da atividade. Então todo o seu patrimônio pessoal responde pelas dívidas da sociedade. Da sociedade não, né? Do exercício da atividade que ele exerce. Além do advogado, o empreendedor não pode prescindir de um contador. Vamos ver o que é um contador. Os contadores são responsáveis por controlar e reportar as atividades contábeis da empresa de acordo com as legislações em vigor, bem como auxiliar o empreendedor na abertura de sua empresa, uma vez que a mesma se faça necessária. A quantidade de documentos e burocracia que um empreendedor deve seguir é muito grande. E não tente pensar você que você consegue fazer isso sozinho. Você pode até conseguir no começo, mas conforme a sua empresa vai crescendo, isso vai se tornando impossível. Um contador vai ajudar o empreendedor a entender o que a gente chama de arcabouço tributário e a parte contábil da empresa, ou seja, o registro das transações financeiras que uma empresa tem. Toda empresa é obrigada a ter isso, para prestar contas, mas também para gerenciar o seu negócio. Não ache que contador é simplesmente um profissional que você fica mandando documentos para ele e no final do mês ele te apresenta relatórios. Um bom empreendedor usa o contador como um parceiro, quase um sócio, porque dependendo da forma que você gerenciar a contabilidade da sua empresa, você pode ganhar ou perder dinheiro. Isso mesmo. Um bom contador vai explicar para você, empreendedor, como é que você deve, por exemplo, empacotar um produto ou um serviço para que os tributos que você pague sejam menores, adequados, porém menores, para que você não pague impostos desnecessariamente. Combinado com o advogado, ele faz com que o empreendedor tenha uma visão 360 graus de todos os riscos e obrigações que ele deve ter em mente. Para a gente entender um pouquinho melhor o papel do contador, vamos conversar com Já na constituição da empresa, onde se define exatamente o campo de atuação da empresa, é importante que o contador esteja presente, porque ali se define, inclusive, formas de tributação, se ela vai ficar no lucro real, lucro presumido, na forma de tributação simples.
Então eu vejo que sem o contador junto neste momento, você já pode iniciar a sua empresa de modo errado. Fundamental e de suma importância o papel do contador já na constituição da empresa, que se inicia na elaboração do contrato social. Os procedimentos contábeis para a abertura da empresa inicia-se na escolha do local, onde se define aonde que vai ficar constituída a empresa. Então, nesse primeiro momento, através da indicação fiscal do imóvel, deve-se definir, então, a consulta comercial para ver se a prefeitura da localidade libera aquele espaço para que a empresa possa atuar. Após essa consulta liberada, já tem que se ter em mente também o contrato social elaborado com esse endereço para que inicie-se então a abertura da empresa com o registro na junta comercial. Então é uma sequência: primeiro a consulta comercial, liberação da prefeitura, logo após a elaboração do contrato social com objeto social, sócios, nome da empresa, esse endereço que já está previamente liberado pela prefeitura. Depois disso, já a obtenção do CNPJ, e na sequência, depois do CNPJ em mãos, você já vai obter a inscrição municipal em conjunto com a inscrição estadual. Então tem alguns passos que eles são anteriores, que são necessários para que você possa dar andamento à constituição da empresa. Não existe um imposto que seja menos importante do que o outro. Eu acredito que quando você constitui uma empresa, define um objeto social e, através desse objeto social, você define a forma de tributação da empresa, todos os impostos que são incidentes sobre o produto desse objeto que a empresa vai operar, eles são importantes, Então, não vejo que existe um mais importante ou menos importante. Cada um tem a sua importância, todos eles são devidos, A empresa, na verdade, quando ela é constituída, que é definido aonde que ela vai atuar, que tipo de serviço ou de produto ou que ela vai fazer, que ela vai prestar, ela está obrigada a recolher os impostos. E aí a importância, então, de que você faça uma apuração correta dos impostos, que você enquadre esta empresa na forma de tributação que seja a correta também, para que não tenha nenhum problema posterior, para que você não venha a ter multas, juros sobre recolhimento de impostos que tenham deixado de ser recolhidos, que nós chamamos aí das obrigações principais. E em decorrência disso vem as obrigações acessórias, que é todos os relatórios, os informes que nós temos como contador e como empresa de estar prestando às entidades, que é a prefeitura, ao Estado e a Receita Federal. Os impostos influenciam de uma forma direta na tributação da empresa. Uma escolha errada pode ocasionar sérios problemas. Como exemplo, eu vou citar o Super Simples, onde a partir da entrada do Super Simples, as empresas de contabilidade e serviços contábeis tiveram a possibilidade de se enquadrar. A partir da entrada do Super Simples de julho de 2007 para cá, as empresas de serviços contábeis podem optar pelo Super Simples. Mas o importante é salientar aqui que nem sempre é a melhor escolha. Por exemplo, um escritório de contábil só é importante ele ficar nessa forma de tributação se a relação de folha de pagamento, de custo de folha de pagamento com base no faturamento for igual ou superior a 40%. Ou seja, o total despesa de folha dividido pelo faturamento seja superior a 40%. Aí sim ela pode, na tabela do Super Simples, ter uma tributação que seja inferior se ela ficasse no lucro presumido. Que no lucro presumido hoje a tributação federal está em torno de 16,33. Se um escritório de contábil não tiver essa relação superior a 40%, ou seja, uma estrutura de folha alta, 40% do seu faturamento, ela pode cair na alíquota de 17%, ou seja, ela já inicia na tabela do Super Simples com uma alíquota superior ao lucro presumido. A escolha errada dessa forma de tributação, como nesse exemplo que eu citei, pode ocasionar aí uma escolha desagradável para a empresa, ou seja, ela vai ser tributada numa forma de tributação que teoricamente seria melhor para ela, porém ela vai estar numa alíquota superior a se ela ficasse no regime de tributação anterior. Viram só? Contador é muito importante. Então não se esqueçam, antes de montar qualquer negócio, advogado e contador. Assim você vai ter certeza de que pelo menos os erros que você cometer são erros que você não sabe que você teria que ter cometido. Outro personagem muito importante do empreendedor é um contrato social. O contrato social define, do ponto de vista legal, a sua empresa. O contrato social
é definido no novo Código Civil e traz no seu corpo toda a descrição de nome do negócio, para que ele serve, quem são os sócios, a formatação, o dinheiro que vai ser investido e uma série de outras coisas. Existem vários tipos de contratos sociais, mas algumas cláusulas são obrigatórias, todo contrato social deve ter. Portanto, o seu advogado e o seu contador podem auxiliar você a entender essas cláusulas, mas vamos dar uma olhada em algumas delas. Um contrato social é, por definição, um contrato entre duas ou mais pessoas e define os direitos e deveres dos sócios, o objeto social da empresa, seu papel, a composição acionária, entre outras informações. Basicamente, o contrato social tem o seu título, um preâmbulo, o corpo e um fecho. Cada um desses blocos tem uma formatação específica e várias cláusulas são obrigatórias. Não são poucas, não, são várias. Aproximadamente umas 15, 16 cláusulas que todo empreendedor deve saber e deve colocar no seu contrato social. As três primeiras são o nome, o endereço e o capital que vai ser investido na empresa. O nome da empresa é muito importante, pode parecer uma coisa simples, mas é muito importante porque vai caracterizar o que a empresa pode fazer e o que ela não pode fazer. Toda empresa deve ter um endereço num local comercial. E aí já entra o advogado e o contador. Às vezes você quer abrir uma empresa de um determinado tipo, num determinado local, e legalmente isso não é possível. Se você não tivesse perguntado para um advogado, provavelmente você abriria a empresa e sofreria as consequências disso. O capital define a responsabilidade máxima financeira que os sócios têm com relação àquele empreendimento. Ou seja, se você fizer algum empréstimo, a sua responsabilidade de pagamento está limitada pelo que está definido no capital social, no capital do contrato social. Por isso que instituições financeiras, quando querem fazer um empréstimo, pedem o contrato social para ver qual é o seu limite de responsabilidade. Se você pedir um empréstimo maior do que está ali, provavelmente você não vai conseguir. Outra coisa que você vai definir no contrato social é a responsabilidade dos sócios perante o capital da sociedade. O que quer dizer isso? Nem todos os sócios têm partes iguais. Então você pode dizer num contrato social que um sócio tem 70%, o outro sócio tem 20%, o outro sócio tem 10%. Caso haja uma dissolução da sociedade ou algum tipo de responsabilidade que os sócios são solidários, cada sócio vai entrar nessa proporção com a sua responsabilidade. Portanto, tome muito cuidado quando alguém chega para você e fala: empresta um pouco o seu nome que eu preciso montar uma sociedade, vou te dar um pouquinho da empresa. Você vai ser responsável por isso dentro do limite do capital da empresa, na proporção que você definiu que você vai entrar como sócio. Todo contrato precisa ter um objeto, o que significa o quê? O que ele está descrevendo, o que ele está protegendo. A mesma coisa vale para o contrato social. Você precisa ter no contrato social a declaração objetiva e precisa do objeto. O que a empresa vai fazer, como, que serviços ela vai vender. Tudo isso precisa estar lá muito bem descrito para que você possa ser enquadrado tributariamente, para que você possa atrair novos sócios ou fazer novos negócios, para que você possa ter uma clara definição do que a sua empresa vai fazer, não só perante a sociedade, mas também perante as instituições do governo que vão tributar a sua empresa, quer você queira, quer você não. Outra coisa que você vai ter que descrever no seu contrato social é o exercício social, o período que você vai ter esse negócio. Geralmente, as empresas são feitas para durar a eternidade, mas não necessariamente. Você pode ter uma empresa que tem um período pré-definido de existência para fazer um determinado projeto, um determinado negócio. Além disso, se você tiver pessoas que vão ser administrativas, mas não vão ser sócias, elas têm que estar descritas, pessoas que vão administrar a sociedade, elas têm que estar descritas no contrato social para que elas saibam os limites e o que a sociedade vai fazer. Esse administrador não sócio tem que ser qualificado porque ele é solidário com as ações que a empresa tomar. Ou seja, se a empresa tomar alguma atitude e essa atitude causar algum prejuízo para alguém, ele vai ser responsabilizado por isso
na pessoa física. Portanto, muito cuidado quando você se tornar administrador de um negócio, porque você vai ser responsável não somente pelos seus atos, mas também pelos atos desse negócio. Outra coisa que você vai ter que colocar no contrato social é como os lucros vão ser distribuídos. Você pode ter sociedades onde a porcentagem de cada sócio é igualitária, mas a distribuição de lucros não. Por que isso? Às vezes você decidiu que sócios vão trabalhar mais ou menos, ou mesmo que o investimento foi feito de forma não igual, então um sócio vai tirar mais dinheiro durante um período do que outro. Não importa. O que importa é que o fato de você ter uma porcentagem da empresa não necessariamente indica que você vai ter participação proporcional nos lucros, desde que isso seja descrito no contrato social. Outro ponto muito importante do contrato social é você descrever onde a sua empresa vai operar, ou seja, o foro em que ela está inserida. Porque lá vai definir as regras tributárias, as regras jurídicas. Você pode montar uma empresa em São Paulo, no Paraná, em qualquer unidade federativa, mas você tem que dizer o seguinte: esta empresa tem como foro o Estado de São Paulo ou o Estado de Minas Gerais, porque, baseado nisso, as leis, principalmente as tributárias, vão ser aplicadas no seu negócio. Você também precisa, no contrato social, a qualificação dos sócios. Nome, endereço, profissão, os documentos, tudo sobre os sócios, para que eles possam ser identificados, porque eles também vão assinar esse documento. A assinatura num contrato social é de extrema responsabilidade. Portanto, preste muita atenção antes de assinar um contrato social para ver se as cláusulas que lá estão de acordo com o que você espera. Duas outras coisas que você vai encontrar obrigatoriamente no contrato social são assinaturas com os respectivos nomes de testemunhas e, a partir do novo Código Civil, assinatura e visto e descrição de um advogado responsável por esse contrato social. Viu só a importância do advogado? Agora, mais do que nunca, é muito importante você ter um antes de fazer qualquer negócio. Mas vamos aprender um pouquinho mais sobre o contrato social, conversando com um advogado especialista na área. O modelo de contrato social, ele atende os requisitos mínimos estabelecidos na lei, tá? Que é caracterizar as partes, botar o nome das partes, a sua qualificação completa, total, inclusive seu estado civil. Hoje é obrigado a dizer, além do estado civil, é o tipo de vínculo matrimonial que se mantém, se é pelo regime de bens de casamento, comunhão parcial, comunhão universal, separação total, separação obrigatória. Você é obrigado a declarar isso no contrato. E ali vai ter o nome da sociedade, o endereço onde ela vai funcionar, qual é o capital social, qual é o seu objeto, como que se dá a responsabilidade entre os sócios. Então, no DNRC você vai encontrar um contrato, um modelo de contrato com os requisitos mínimos exigidos pela lei. Agora, um contrato social que atenda a tua necessidade de sociedade é um contrato social que não se limita a esse tipo de obrigação. É um contrato social que prevê, além do que é obrigatório pela lei, como que você vai dar em caso de sucessão, em caso que você tenha herdeiros, como que esses herdeiros ingressam na sociedade, como que a sociedade efetivamente se administra por seus próprios sócios ou se administra por terceiro não sócio, se existe limitação de atos que o administrador pode praticar sem que tenha anuência dos sócios, ou se não pode, ou para que atos é necessário efetivamente que os sócios primeiro deliberem para depois que o ato ocorra. Então vai depender muito da complexidade do teu negócio e do que efetivamente se quer. Porque essa ideia de que eu só sou sócio de quem é meu amigo, com o passar do tempo ela está se perdendo no tempo, né? Às vezes você se obriga a associar pessoas que nem necessariamente não são pessoas da sua relação pessoal. E você precisa estabelecer melhor a relação que você vai ter com essas pessoas. Então, é importante que o contrato tenha essa previsão, que o contrato amarre essas condições. Então, o contrato é um documento extremamente importante. Não pode ser levado, não pode se comprar contrato como se compra contrato de locação na papelaria. Não é inconveniente que você preencha só os dados daquela minuta que o Departamento Nacional de Registro de Comércio contempla no seu site. Quando você precisar realmente de um contrato social, é conveniente que você procure um advogado para isso. E a relevância disso é tão grande que o Estatuto da OAB entende que você não pode assinar um contrato social sem a presença de um advogado, sem que o advogado viste o documento. Quando você vista o documento, a tua primeira pergunta vai ser para o teu cliente: é exatamente isso que você quer? Porque na maioria das vezes a gente observa
que as pessoas sequer leem o contrato social. Quando elas começam a ter problemas, que elas vão ver o que está previsto no documento. Ou então, quando ela entrega para um advogado ler o contrato, o advogado diz, me sinto muito, mas o que a pessoa está fazendo é exatamente o que está no contrato. Se você não queria, você não podia ter contratado assim. Então, para esse tipo de situação, que você tem que refletir muito bem como que você vai redigir o contrato. Viram só a importância do contrato social? Portanto, não subestime a sua confecção. Olhe bem, preste atenção, veja as cláusulas e converse com o seu advogado e com o seu contador para que você tenha um contrato social que satisfaça o seu negócio por bastante tempo. E se você precisar mudar, há formas de você fazer isso. Tá tudo pronto, podemos lançar o nosso negócio, né? Uma das coisas mais importantes que muito empreendedor esquece é o chamado imposto. Imposto é uma fatia da riqueza da sociedade que é dada ao Estado para custear suas obrigações. Há um ditado que diz o seguinte: na vida a gente tem duas certezas quando nasce. Uma que a gente vai morrer e a outra que a gente vai pagar imposto. Isso é verdade. Não tem como você fugir do pagamento de impostos. Você pode até achar que às vezes você deixando de pagar um determinado imposto, você não está pagando. Não, isso volta para a sociedade diluído e volta para você. Você vai pagar. Portanto, é sempre melhor pagar os impostos. Mas quais impostos pagar? Essa é uma grande dúvida no Brasil hoje. A carga tributária é muito complexa. Portanto, você precisa entender, através da ajuda de um advogado, olha só, de novo advogado, e um contador, olha só, de novo contador, quais são os impostos que a sua empresa deve pagar. Basicamente, os impostos são divididos em 3 tipos. Os impostos federais, os impostos estaduais e os impostos municipais. Cada imposto tem uma aplicação diferente. Muitos impostos voltam para o próprio empreendedor. Por exemplo, impostos federais que são pagos são usados para fomentar o SEBRAE, que é um órgão que ajuda e muito os empreendedores. Olha só, então no fim você está pagando uma coisa que está ajudando diretamente você como empreendedor. Mas antes da gente explorar mais esse mundo interessante dos impostos, vamos ver como o Pedro e a Fernanda estão se saindo. E eu que pensava que fazendo um bom planejamento estratégico e financeiro, estava tudo garantido. Ah, mas não é só isso não, meu amigo. Olha, o cumprimento dessas regras bem definidas pelo governo, elas garantem que o seu investimento seja protegido e evitam futuras dores de cabeça, né? Ok, entendi. Então eu tenho que fazer o contrato social antes de abrir o negócio. Além disso, você tem que prestar atenção nos impostos necessários. Eles devem compor o preço dos produtos e serviços que você vai oferecer aos seus clientes. Ok, entendi. Tá? E eu vou fazer o seguinte. Eu achei legal. Viram só que interessante? A Fernanda fez um comentário que muitos empreendedores às vezes esquecem, que os impostos devem fazer parte do preço do produto ou do serviço que o empreendedor oferece. E às vezes a gente não sabe quais são esses impostos, porque eles são muitos ou não formos perguntar para os especialistas. Por falar em perguntar para o especialista, vamos conversar com um para a gente entender um pouquinho melhor sobre impostos. Sobre a empresa, nós podemos ter impostos de importação, que as empresas, quando fazem o comércio exterior, podem pagar. Exportação, o IPI para as empresas industriais, o imposto de renda na modalidade da pessoa jurídica. Se uma empresa for proprietária de um imóvel rural, pagará o ITR. Se ela fizer uma operação financeira, uma operação de crédito, câmbio de seguro, vai pagar o IOF. Então, praticamente todos eles, nós teríamos impostos onde a empresa estaria sujeita ou poderia assumir a condição de contribuinte. O imposto é um tipo de tributo que ele, em regra, é utilizado para as despesas gerais do Estado. No caso, estamos falando da União, então seriam as despesas gerais dos órgãos da União, dos ministérios que compõem a União, dos seus poderes, poder executivo, legislativo, judiciário. Portanto, é um dinheiro que é utilizado para a manutenção desses órgãos. Além disso, a Constituição prevê também uma função importante, que é a repartição de receitas. Muitos impostos que a Constituição prevê, nem todos, mas alguns deles,
O produto da arrecadação é repartido com estados, Distrito Federal e municípios. Além disso, também há uma repartição em favor dos fundos de participação, fundo de participação do Estado, Distrito Federal e municípios. Essa função é muito importante porque, através dessa repartição de receitas, a União consegue alguns elementos importantes para o país. Por exemplo, a integração nacional consegue direcionar os recursos para as áreas mais pobres, menos favorecidas, então consegue fazer uma diminuição da diferença econômica entre as regiões, as deficiências econômicas e sociais entre as diversas regiões do país, e também consegue direcionar os recursos para investimentos importantes no setor de infraestrutura e no setor socioeconômico, que são de importância capital para o desenvolvimento da economia nacional. De uma maneira geral, a carga tributária brasileira ela está acima dos padrões mundiais para um país do porte do Brasil. Ela não chega a ser uma carga tributária, digamos assim, absurda, mas ela é uma carga tributária inadequada. Ela precisaria ter uma revisão, sobretudo na questão burocrática, na questão do tratamento da burocracia, e precisaria também haver algumas medidas de desoneração de alguns setores. Tem havido algumas evoluções nesse sentido, mas ainda insuficientes. Além dos impostos federais, também nós temos os impostos estaduais e os municipais. A melhor forma para o empreendedor saber quais são os impostos que ele tem que pagar é conversar com o seu contador, mas na dúvida também checar, por exemplo, com o Sebrae. No site do Sebrae e no site dos governos dos estados e dos municípios, você tem a lista dos impostos, lá as alíquotas que você tem que pagar e as datas, não esqueça disso. Não basta você saber que você tem que pagar um determinado imposto e quanto é esse imposto. Também tem datas. No caso de empreendedores, hoje em dia, você tem, por exemplo, o Super Simples, que é um conjunto de impostos facilitados para que o empreendedor possa começar o seu negócio, pagar de uma forma simplificada e, com isso, ser mais competitivo. Mas, independente do formato, do tipo de imposto, você deve pagar em dia de acordo com o que diz a lei, porque lá na frente você vai ter mais problemas se você não o fizer. Propriedade intelectual. A gente já tem contrato, a gente já tem advogado, a gente já tem contador, a gente já sabe os impostos que a gente tem que pagar, então a gente está pronto para montar e lançar o nosso negócio, certo? Errado. Porque ainda falta um aspecto muito importante no que diz respeito à questão jurídica. A proteção das suas ideias, dos seus produtos, dos seus serviços, ou seja, a proteção da sua propriedade intelectual. Muito empreendedor é surpreendido, depois de meses de trabalho e pesquisa, por alguém que lançou o mesmo produto, entre aspas, roubando a sua ideia. Bom, primeiro recado que eu gostaria de dar para os empreendedores: não existe somente boa ideia, o que existem são boas ideias implementadas. O fato de você ter tido uma boa ideia não garante nem que você vá ter um bom negócio. Mas é muito desagradável você ter um negócio em que você investiu e alguém foi lá e surrupiou e fez na sua frente. Por isso o mercado criou determinados mecanismos para proteger o empreendedor desse tipo de situação. Primeira coisa que você tem que ter na cabeça, conversar com o seu advogado sobre como eu vou proteger e se é possível proteger intelectualmente as propriedades que eu tenho. E o que são isso? Por exemplo, processos produtivos, produtos que você criou, as suas marcas, o seu nome. Já pensou alguém pegar o seu nome e a sua marca e utilizar de uma forma que não te favoreça? Então você tem que olhar todos esses aspectos antes de montar e lançar o seu negócio. Já na questão de propriedade intelectual, você tem algumas variâncias, por exemplo, direitos autorais, o direito de quem criou qualquer coisa. Muita gente não sabe, mas o direito autoral, ele surge no momento que você cria a sua peça. Você escreveu um texto, no momento que você acabou de escrever, você já tem o direito autoral. Mas em outros casos, às vezes isso não é possível. Você tem que ter mecanismos mais sofisticados para poder proteger a sua propriedade. Por isso existe o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPE, onde você pode registrar lá
uma série de coisas, como, por exemplo, produtos que você criou, evitando assim que concorrentes tirem vantagem sem ter feito o investimento que você fez. Vamos ver um pouquinho mais sobre propriedade intelectual. Segundo a Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, é a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas-intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, a proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. Com todas essas informações que a gente mostrou na aula de hoje, vamos ver como estão o Pedro e a Fernanda. Agora eu estou mais aliviado, Fê. Obrigado pelas dicas. Antes de abrir a empresa, eu vou providenciar o contrato social e incluir todos os impostos no preço final do produto. Isso, Pedro. Ai, que bom que eu pude te ajudar com alguma coisa, né? Eu já me sinto preparado para o sucesso. As minhas ideias e produtos são revolucionários. Ninguém nunca pensou nisso antes. Mas olha só, garoto, não esqueça de registrar os seus produtos. Presta atenção na sua propriedade intelectual, tá? Bem lembrado, Fê. Tanto trabalho para depois entregar assim de bandeja para alguém, nem pensar. Eu tenho que proteger as minhas ideias mirabolantes. Agora me conta você, como andam as coisas na sua firma? Ah, tá ótimo. Nossa, tô melhorando bastante. Viram só? Muito importante entender os aspectos legais de um negócio, porque isso pode significar a morte prematura do mesmo e uma série de dor de cabeças para os empreendedores que não o fizerem corretamente. Então, teve uma ideia? Corre para o contador e para o advogado e compartilha essa ideia com eles. Porque essa ideia às vezes pode morrer ali mesmo. Eles podem dizer para você, isso é legalmente inviável. E aí você não vai gastar nem seu tempo, nem seu dinheiro tentando fazer uma coisa que é inviável. Para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu vou dar a dica de leitura de um livro muito interessante. É a leitura do livro Gestão de Impostos para Pessoas Físicas e Jurídicas, do Mário Shingaki, da editora Saraiva. Uma excelente leitura que aborda os temas que nós falamos na aula de hoje. Não se esqueçam de prestar muita atenção nos tópicos da aula de hoje. Eles são vitais para qualquer empreendedor. Carpe diem.